No último bloco, a gente conversava sobre o que fazer, né? E a Arlene falou sobre essa questão de ouvir as mulheres, que esse governo não ouve, então precisa ter esse diálogo para a construção de políticas públicas. Nesse momento acontece em Brasília a primeira marcha das mulheres indígenas, então, e que inclusive elas ocuparam a Secretaria de Saúde, se não me engano, exigindo locais específicos, atendimento específico para os indígenas nas aldeias. Essa semana acontece também a Marcha das Margaridas, na quarta-feira, que também é um grande evento que vai reunir muitas mulheres, principalmente camponesas, trabalhadoras rurais. Como não existe diálogo com o governo, o caminho é esse? É se manifestar, é se colocar nas ruas, é exigir que de alguma forma nós mulheres sejamos ouvidas? Paula? Eu acredito que sim, né? A gente não pode esquecer da história das mulheres no Brasil, que todos os direitos, quando a gente pensa em direito das mulheres, foram pelas mulheres batalhados e conquistados, né? A gente vem aí de um Código Civil, de uma Constituição Federal que só em 88 previu a igualdade entre homens e mulheres, porque as mulheres estavam lá brigando na bancada do batom, que até assim foi chamada na época de modo caricato, né? Então as mulheres, as brasileiras já vivem essa trajetória há muitos anos de ir para a rua, batalhar. A Lei Maria da Penha é uma lei que vem da luta das mulheres, então esse é o caminho, né? E a vivência das mulheres é extremamente importante, porque senão a gente faz políticas de cima para baixo. E toda vez que a gente pensa em políticas públicas de cima para baixo, normalmente o direito das mulheres, em alguma forma, ele é novamente violado, como a gente fala, né, denomina de violência até institucional mesmo. Claro. Né? Então é muito importante essa atuação e com certeza é o caminho. Até por uma conta de representação política, porque se as discussões ficarem nessa cúpula, essa cúpula é dominada por homens. Então a gente vai discutir direito reprodutivo, como inclusive já chegou a discutir, e é muito difícil, porque não há representação política feminina ali, né? Tem muito pouco nesse governo, especialmente governos em geral já tem um problema de representação, né? Mas ainda mais esse governo, há uma cultura ali estabelecida. Eles retornam, parece que a década de 40 mesmo, a querer reproduzir um discurso absolutamente anacrônico, né? E realmente quando, até a teoria dos movimentos sociais diz isso, quando os canais institucionais se fecham, você vai encontrar outras formas de, digamos, expressar insatisfação. A insatisfação é crescente, né? A gente tem um desmonte das políticas. A doutora Paula estava falando, né, dessa coisa das políticas de cima para baixo, né? Isso foi feito na ditadura. A gente sabe como esse governo, digamos, é análogo, né? Se alinha a determinadas posturas daquele regime, né? Então, naquele momento foram feitas políticas que não só eram de cima para baixo, como não havia participação. Então você não tem como avaliar, se você institui uma política, você não tem como avaliar se ela está funcionando, você não permite participação, você não permite diálogo, você não permite expressão, né? Então é isso que a gente vê tentando silenciar. E como a gente está nesse regime muito autoritário, que tende a fechar todos os canais, o único canal é não deixar isso acontecer, expressando-se a todo momento. É exaustivo, né? Exaustivo para quem está sempre lutando, mas não há descanso, né? Não há outro caminho. Vamos dar uma olhada, gente, tem um vídeo das mulheres indígenas ocupando essa Secretaria da Saúde indígena, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Essa é a primeira marcha das mulheres indígenas que acontece em Brasília. Está acontecendo nesse momento, começou no dia 9, vai até o dia 14, porque inclusive no dia 14 as mulheres indígenas se encontram com a marcha das Margaridas. Então, Brasília vai ficar bem lotada, a gente vai estar acompanhando aqui. Agora tem uma questão, a gente discutia eleições na Argentina num dos programas passados, e daí disseram os especialistas aqui no estúdio que vai ter um debate bastante profundo nesse momento sobre o aborto lá na Argentina, que é uma questão que está pegando bastante.
E aqui no Brasil, a gente tinha uma discussão que poderia passar pelo STF, mas o próprio STF parece que abandonou essa pauta nesse momento, porque é uma questão não muito bem aceita pela sociedade. Então, a gente vive esse momento difícil de avanço nos direitos para as mulheres, né? O que a gente está discutindo é uma realidade em relação ao feminicídio que precisa ser combatida, mas avançar nessa discussão é um momento muito complicado, né? Ano passado teve uma audiência pública na DPF que discutia nessa questão de descriminalizar o aborto. Ele foi retirado de pauta, não existe ainda uma previsão para que ele retorne, né, para ser julgado. E, paralelamente a isso, a gente vê vários projetos legislativos querendo retroceder a questão do próprio aborto legal, né? Hoje, nós temos 3 previsões possíveis das mulheres legalmente realizarem o aborto, no caso de violência sexual ou quando tem anencefalia, ou quando há um risco para a mulher. Lá no núcleo, a gente recebe semanalmente, em que pese não seja um núcleo de atendimento, mulheres trazendo notícia de que mesmo esses abortos que estão previstos em leis, quando elas chegam no serviço, elas não são atendidas, né? Não há informação nos próprios sites públicos, né, dos serviços dizendo onde é feito, qual é o hospital de referência. Muitas mulheres que trazem para a gente informações que são dadas pelo serviço equivocadas. Então, a gente tem uma norma técnica do Ministério da Saúde que traz todos os prazos, as possibilidades, e nem os próprios serviços de saúde obedecem. Então, a gente está nesse momento de não discutir, não avançar, e mesmo o direito legal ao aborto, que existe desde a década de 40, a gente não está falando de um direito novo, um direito, né, que está há muito tempo amparado pela lei. Infelizmente, as mulheres não conseguem acessar e as mulheres estão morrendo por isso. Inclusive, estão sendo presas também, né? Nós fizemos também um levantamento no núcleo de mulheres que respondem ao aborto e elas nos trazem que quando elas chegam, e a norma técnica da saúde já impossibilita e diz que isso não pode ser feito, elas são questionadas se elas tomaram alguma coisa, condicionam o atendimento dessa mulher para que ela confesse um crime. Mulheres que foram algemadas no hospital. Puxa vida. Então, a gente vive um cenário, desde de um tempo já muito, negando a essas mulheres esse direito que existe, tratando, em vez de tratar esse tema, né, na esfera da saúde, a gente trata mesmo as hipóteses legais como um crime e as mulheres não procuram mais a saúde. É isso que a gente vê, mulheres que estão morrendo, e a gente tem dados sobre isso, né? E até no questionamento da própria violência obstétrica, porque a gente chegou a discutir isso também no começo desse ano, que não existe, violência obstétrica é um termo criado que não existe. Então, é muito retrocesso em relação à discussão sobre o corpo feminino, né? Como avançar nisso? É discussão em grupos de conversa, nas escolas, nas universidades? Eu acho que sim. É muito difícil, né? Quando você tem toda uma... Esse governo, ele é um perigo para nós, mas ele também se alinha a todo um movimento que é global hoje em dia, que é um perigo para o mundo, né? Que nega a ciência, que quer dizer que as mudanças do meio ambiente são fantasia, né? Tudo a serviço, a gente sabe, no fundo, do capital, mas com um maquinário de informação que hoje é muito barato para quem tem o capital, espalhar notícias falsas, né? Então, a gente tem que voltar, talvez, ao face a face, né? Talvez é esse contato que até a nova geração, eu vejo os meus alunos, eles têm muito essa dificuldade de conversar com pessoas que eles não conhecem. Mas não conhecem assim, que estão do lado deles, né? Eles entram na sala de aula com o celular, mas ele perguntar para o colega do lado o que está acontecendo, eles não entram. Então, a gente está perdendo uma sociabilidade, um espírito de corpo que já era fraco no Brasil, né? Então, como que a gente vai desmontar essa metralhadora, né, de informação falsa, de informação capciosa, né, adulterada, que faz com que as pessoas jovens ou mesmo os mais idosos se aproveitem de pânicos morais, né, para difundir mentiras. É muito complicado. Você tem que começar a explicar que a Terra é redonda mesmo, né? Daqui a pouco os globos, né, terrestres que a gente tem de enfeite vão ser alvo da ideologia da Terra global, né, da Terra
redonda. Sim, é censura muito... a decoração, você não vai poder mais nem ter globo redondo. Verdade. E na defensoria, como vocês têm enfrentado isso? Eu acho que é clichê, mas a educação, ela é um ponto focal mesmo para a gente ter esse debate. Ao mesmo tempo que a gente vê um cenário que desanima, a gente vê diversos coletivos de adolescentes surgindo também nas escolas. Sim. Muitas escolas que não estão prontas para isso. A gente já teve coletivo que falou, olha, não deixaram a gente criar um coletivo na escola. Né? Então, a escola também precisa se educar, né? As meninas e adolescentes, elas não aceitam mais, né, o professor que chega na sala de aula e faz piada machista. A gente vê que tem esse avanço, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que isso se torne uma política pública. Sim. E existe lei já dizendo que isso é política pública. Né? A própria Lei Maria da Penha, lá de 2006, fala, olha, a gente tem que debater gênero no currículo escolar. Então, hoje, não dá para falar assim, não vou falar de gênero. Se você é um agente público, você tem que falar. Se você não debater esse tema, na verdade, você não está agindo conforme o seu ofício, e isso também é um crime. Né? Então, é importante a gente ter sempre o enfoque de que, como a gente tem hoje uma lei que fala de violência em decorrência do gênero, todo mundo tem que se capacitar, né? Desde a pessoa do balcão do fórum que vai acolher essa mulher no primeiro momento, até o juiz, a juíza. Isso é algo que as mulheres trazem a todo momento. Né? A minha situação é sempre diminuída, ou a minha palavra é sempre colocada em dúvida. Né? Na defensoria, a gente enfrenta muito isso. Eu sempre tenho que conseguir um laudo de alguém para testar a palavra da mulher. Né? Isso é totalmente violento para essa mulher, e o nosso sistema de justiça ainda não consegue ter esse olhar. Então, acho que a educação vai na escola, mas também nos próprios operadores de direito que ainda não discutem no seu próprio currículo a questão de gênero. Né? A gente só vai debater isso depois. Porque você trouxe um detalhe na sua fala sobre o delegado que vai investigar ali, que ele vai determinar se foi feminicídio ou não. Mas existe algum tipo de treinamento, algum tipo de debate sendo feito na instituição para que ele possa conseguir identificar isso e tenha essa clareza em relação ao que é o feminicídio ou não? Existe no curso inicial de quem passa, né, algumas horas de debate de gênero. Sim. Mas a gente sabe que isso é muito pouco para quem vai acolher e vai atender, e também saber identificar o que é essa violência de gênero e atender de forma humanizada. Né? As mulheres trazem muito essa fala sempre, eu vou lá, a pessoa não olha no meu olho, parece pequeno, mas para alguém que está vivendo uma violência há 5 a 10 anos, qualquer pessoa, qualquer agente público é o Estado para ela. Então, se ela não é atendida bem na defensoria, no Ministério Público, no fórum, essa mulher volta para a violência. Então, também a nossa corresponsabilidade como Estado, né, de um atendimento humanizado e de credibilidade à palavra dessa mulher. Nenhuma mulher vai sair de casa, pagar o ônibus com dinheiro que não tem, se virar para deixar os filhos, né, com a vizinha ou com alguém, para correr atrás dessa situação com alguma má fé. E é assim que a gente ainda presume. Né? A própria pesquisa do CNJ traz essa questão de como o sistema de justiça ainda não está preparado para receber as mulheres. Sim. Tem outra questão que é sempre colocada em pauta também, que é sobre as delegacias da mulher. Elas têm funcionado? Olha, quando a gente ouve as mulheres, elas dizem que não, né? Exatamente, a ausência de capacitação, um olhar às vezes muito para o crime, né? Sim. A mulher em situação de violência, ela tem milhares de situações que ela precisa resolver. O crime é uma, mas antes ela quer um lugar para se proteger, como a questão dos abrigos, ela quer uma fonte de renda, ela quer uma creche para o filho. Sim. Então, também, às vezes, a delegacia, que não é a única porta de entrada, é importante que as mulheres saibam, né? No combate à violência doméstica, a defensoria é uma porta de entrada, o Ministério Público, a rede de enfrentamento, né? Ela não precisa de um BO para pedir essa proteção do Estado. A gente ainda condiciona porque a gente aplica mal a lei. Sim. Mas a própria Lei Maria da Penha em nenhum momento fala, olha, você precisa processar o seu marido, o seu filho. Por quê? Porque é uma violência dentro de casa. Já é difícil romper essa violência e é muito mais difícil você processar criminalmente, né? Claro. Em que pese, né, digam que as mulheres são vingativas, criem esse estereótipo cultural, a maioria das mulheres não quer o processo criminal. Elas querem uma vida sem violência através de não se aproximar, de não entrar em contato. Então, na delegacia, às vezes se foca muito no crime. A gente tem o artigo 8º da Lei Maria da Penha que fala que o sistema de justiça tem que atuar em rede, e para a gente que é do direito, né, que foi criado numa hierarquia de saber, né? É muito difícil a gente sair do nosso gabinete ainda. Sim. Então, a gente tem que saber quais são os serviços da assistência social, eu tenho que saber para onde encaminhar na educação, eu tenho que saber, né, qual que é o equipamento melhor para atender. E se eu fico no meu gabinete, eu não atuo em rede. Então, também esse é um grande desafio que a Lei Maria da Penha traz
para os operadores do direito, principalmente, da gente sair, da gente discutir caso, a gente não discute caso, né, em rede, de forma multidisciplinar. Então, a gente não consegue aplicar a Lei Maria da Penha e isso acaba num não atendimento satisfatório para essas mulheres. A mulher que está sendo vítima de algum abuso, enfim, qual é o primeiro passo? Então, não é a delegacia da mulher, talvez, é procurar qual serviço? São diversas as construções, né? Se, por exemplo, é uma violência sexual, ela tem que o quanto antes procurar saúde, porque a pílula do dia seguinte ela tem que tomar no prazo de 5 dias, o coquetel do HIV ela tem que tomar no prazo de 72 horas, é muito curto, DSTs do prazo, né, de 5 dias, então seria, não é uma regra, a mulher que vai construir, mas o interessante é ela procurar saúde, né? Ou teve uma violência muito grave, que ela precisa fazer algum procedimento, a saúde vai ser essa porta de entrada. Se ela quiser o procedimento criminal, é o que eu mais desejo, a delegacia, esse espaço. Olha, para mim é mais interessante resolver a guarda, o divórcio, a defensoria vai ser esse espaço. E além disso, né, como a professora falou, existem os centros de defesa e convivência da mulher, centro de referência da mulher e centro de convivência da mulher, que são espaços multidisciplinares que ela também pode ir quando ela não sabe. Muitas mulheres estão em dúvida, não sei se eu saio agora da situação de violência, se eu espero, eu sei que daqui a um mês eu vou voltar lá para o meu estado, acho que aquele é o momento de eu romper, que vão ajudar ela nessa construção. Então, a ideia é ter várias portas de entrada. Legal. No ano passado, final do ano passado, nas eleições, um movimento muito forte foi o das mulheres, do Ele Não, né? Então, foi que as mulheres foram para o combate, enfim, foram para as ruas para evitar que tudo isso acontecesse. E é o lugar da mulher estar nas ruas agora também? A gente citou as mulheres indígenas, as margaridas, mas no tocante a todas as mulheres. Só as mulheres irem para a rua já é um ato revolucionário e subordinado em si, né? Porque a ideia do público é desassociado das mulheres, né? As mulheres devem ficar no privado. E é essa a ideia, né? Uma vez eu ouvi, eu sempre repito isso, uma militante negra dizendo assim: o privado é o espaço da privação. Você está privado de uma série de coisas lá, né? De informação, de contato, de direitos lá, né? O Estado não entra com a força adequada. Mas é um espaço perigoso também, né? Tudo isso que foi, todo esse movimento tão rico que foi feito, voltou-se contra elas também, né? Houve toda uma fábrica dizer que elas estavam fazendo, sei lá o quê, fotos, né? De pessoas nuas, dizendo que elas estavam na manifestação, tirando... Não que, bom, enfim, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas eram coisas que não estavam acontecendo, correspondiam ao espírito daquele movimento, né? Então, estar na rua é um ato revolucionário em si. Andar na rua para as mulheres, especialmente a partir de certo horário, é um ato de insubordinação, né? Sim. Cada vez que ela sofrer uma violência, ela vai ser perguntada o que ela estava fazendo naquela hora na rua, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.